Bom, então vamos lá começar a nossa correção do simulado da parte de Química. No nosso caso aqui, pessoal, olha só. Química vai das questões 16 até a questão 25, beleza? A gente vai começar agora a resolução. E veja só, eu deixei para você aqui ó, o arroba do meu Instagram. Então, caso você que não seja aluno do Missão 193, não me conhece ainda, né? Caso você queira ir lá no Instagram, começar a me seguir, usar o direct para tirar dúvidas, tá? Eu estou disposto, estou disponível a tirar dúvidas, nem sempre naquele momento em que você manda a sua dúvida, né? Mas em algum momento ali do dia da semana eu consigo responder você com a sua dúvida, caso você tenha essa necessidade, beleza? Só te peço que você seja diretão, chega lá, já manda mensagem, professor, sou aluno do Missão 93, vi sua aula na correção do simulado do Missão 93, não importa, minha dúvida é tal, tá? Pra gente poder ser objetivo e como eu falei, né? Demora um pouquinho aí para responder, então quando eu responder eu já vejo sua dúvida e aí já consigo responder diretão, beleza? Sem mais conversa, vamos lá começar aqui a resolução a partir da questão de número 16. Essa questão 16 ela é bem legal, eu coloquei ela aqui na nossa lista de questões, para a gente poder tratar de alguns conceitos introdutórios da química e que muitas vezes deixam dúvidas em vocês, tá? Então, para acabar de toda forma, acabar de uma vez por todas essas possíveis dúvidas que geram, eu trouxe para você aqui, ó. Um sistema era composto inicialmente apenas por enxofre em pó e ferro em pó. Então, só para a gente começar a entender isso aqui, pessoal, veja só, enxofre em pó, ele tem uma coloração um pouco amarelada, tá? Então, isso aqui é um pó amarelo. Enquanto que o ferro em pó, você já conhece, né? Ele tem uma cor meio acinzentada, né? Uma cor metálica. Vou colocar aqui que ele é um pó cinza, tá? Então, só para a gente começar a entender e como é importante essa questão visual para a gente classificar o sistema como sendo homogêneo ou heterogêneo, enfim, tá? Estes foram misturados até a formação de um pó acinzentado. Então ele ficou acinzentado porque misturou esse pó cinza forte com esse pó amarelo um pouco mais fraco, então a cor cinza predominou, tá? E depois eles foram aquecidos até a formação de uma massa escura. Então perceba que são dois momentos. É o momento inicial em que eu apenas misturei os pós, eles apenas tiveram uma cor acinzentada por conta dessa mistura aí das cores, né? E depois, no segundo momento, é que eles foram aquecidos e aí sim a cor mudou. Foi para uma formação de uma massa escura. Então, neste segundo momento é que houve variação na cor, tá? Tal processo levou à formação de sulfeto ferroso. Então, ele já trouxe para a gente a informação de que este segundo momento, quando houve o aquecimento, houve a formação de uma nova substância. Então, antes eu tinha ferro e enxofre, duas substâncias, e após o processo de aquecimento, eu fiquei com uma substância nova, que é o sulfeto ferroso. Acerca desse sistema hipotético e do processo mencionado, assinale a opção correta. Letra A. O processo descrito caracteriza uma transformação física. Se eu estiver falando apenas do primeiro momento, sim, de fato é uma transformação física. Foi somente uma mistura. O segundo momento, quando ocorre a formação de uma nova substância, quando ocorre a alteração da cor, a gente tem o processo, a transformação química, tá? Então, caracteriza uma transformação química, pois envolve apenas a mistura de dois componentes e a mudança na sua aparência, sem alteração na identidade química das substâncias envolvidas. Se ele estivesse falando apenas do primeiro momento, esse item, essa alternativa estaria correta. Mas ele está falando de um processo como um todo. Então, essa letra A não descreve o processo inteiro, ela descreve apenas a primeira parte, tá? Então a letra A não é a nossa resposta. Letra B. O sistema formado inicialmente, então ele está falando do primeiro momento, após a mistura do ferro em pó com o enxofre em pó, é considerado heterogêneo, pois é possível identificar mais de uma fase em sua composição. Isso aqui também está errado, né? Este item B, ó, eu vou colocar aqui, ó, a letra A está errada, a gente já comentou, né? Vou riscar, ela não pode ser nossa resposta. E a letra B também está errada, porque o primeiro sistema formado tem uma cor única, este pó acinzentado que a gente comentou, né? Decorrente da mistura das cores. Então ele não é um sistema heterogêneo, ele é um sistema homogêneo, formado por uma única fase que a gente consegue perceber, tá? Então por isso que a letra B não é a resposta. Letra C. A formação de sulfeto ferroso após o aquecimento corresponde a uma transformação física? Não, né?
O aquecimento, como gerou a formação de uma nova substância, que é o sulfeto ferroso, então isso aqui corresponde a uma transformação química, né? Então já por eliminação a gente tem como gabarito a letra D, mas é claro que a gente vai ver se a letra D realmente está correta, porque a gente está aqui corrigindo esse simulado para podermos estudar, né? Para poder usar essa resolução para os nossos estudos. Então a letra C não é resposta, vamos ver a letra D. Seria possível realizar a separação da mistura de enxofre e ferro antes do aquecimento por meio de processos físicos, como por exemplo a utilização de um ímã, que separaria o ferro do enxofre, dado que o ferro é atraído por campos magnéticos. Perfeita! Esta alternativa é a nossa resposta correta, é a letra D. O nome desse processo de separação é exatamente o processo de separação magnética, e a gente consegue utilizar este processo exatamente para esses casos aí, quando a gente tem uma mistura entre sólidos. Então a gente tem uma mistura sólido mais sólido, e um destes sólidos, não adianta que os dois tenham, ou que nenhum tenha, né? Um dos sólidos tem propriedades magnéticas. Um dos sólidos é atraído por campos magnéticos, especialmente o ferro, né? Especialmente o ferro é o tipo de metal que a gente consegue separar por separação magnética. Então, resposta correta, letra D, tá aí o nosso gabarito, ó, certinho, é isso aí, beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 17, uma questão de termoquímica envolvendo os conceitos de espontaneidade de um processo, de uma transformação, seja ela química, seja ela física. Neste nosso caso aqui é uma transformação química. E aí para isso a gente vai usar os valores e os conceitos de ΔH, que é a variação de entalpia, e de ΔS, que é a variação de entropia, tá? Então ele fala assim, ó, considere o texto a seguir para responder à questão. A reação de ionização do ácido clorídrico, aí ele colocou aqui a reação, ó, HCl gasoso, em equilíbrio com H+ aquoso e Cl- aquoso. Processa-se a 25 graus Celsius e 1 atm, e são conhecidos os seguintes valores termodinâmicos. ΔH é igual a menos 75 kJ por mol, então daqui eu já sei que a minha reação ela é exotérmica, tá? ΔH negativo, reação exotérmica, ela libera energia, ela libera calor, certo? Então, só de saber o valor do ΔH, ou melhor, o sinal do ΔH, eu já tenho essa informação sobre esta reação. Ela é uma reação exotérmica. E ela também tem um ΔS, uma variação de entropia, de menos 131,5. O que significa dizer uma variação de entropia negativa? Significa o seguinte, ó, se ΔS é final menos inicial, se ela é negativa, significa o quê? Significa que a entropia inicial é maior que a entropia final. Que aí quando eu faço a final menos a inicial, isso me dá um valor negativo. Então se eu falo que a entropia inicial é maior que a final, o que significa dizer? Significa que no início o sistema estava mais desordenado, mais desordem, vou colocar assim, tá? Para poder abreviar. No início ele estava mais desordenado ou menos ordenado, tá? Por isso que a entropia dele era maior. Então, no decorrer deste processo, o processo ficou menos desordenado ou mais ordenado. Então, menos desordem. Então, ele foi para um estado de... Opa, faltou um M aqui, né? Foi para um estado de maior desordem, de maior bagunça, para um estado de menor desordem, para um estado de maior organização. Isso não é o natural, né, pessoal? Isso não é o espontâneo. O natural é o processo ir de uma menor desordem, né, de uma maior organização, para uma maior desordem. Esse é o processo natural. Mas pode acontecer esse não natural, vamos chamar assim, né, ele ir de um processo de mais desordem para um processo de menos desordem? Pode. Vai depender do seu valor de ΔH. E é isso que a energia livre vai trazer de informação para a gente, e é nisso que as alternativas vão bater para a gente poder dizer se esse processo é espontâneo ou não. Porque quando a gente está falando de espontaneidade, de um processo como um todo, né, do sistema com a sua vizinhança, a gente não pode se ligar só nos valores de entropia, né? A gente tem que fazer um balanço entre o ΔH, ou seja, a energia que esse sistema
absorve ou libera da vizinhança, né? E o balanço que isso gera na entropia, tanto do sistema quanto da vizinhança, para a gente poder ter a variação de entropia total. Por isso que a gente precisa da grandeza energia livre de Gibbs. É essa grandeza, ΔG, que traz para a gente esse balanço. Então vamos lá. Olha o que ele fala para a gente na letra A. Na temperatura em que a reação está se processando, ela será não espontânea. Para eu saber isto, eu vou precisar calcular o ΔG desta reação nesta temperatura. Então eu vou usar lá a fórmula do ΔG. Quem é ΔG? ΔG é igual a ΔH, que é a variação de entalpia, menos, esse menos é crucial, T, que é a temperatura sempre em Kelvin, tá? Temperatura sempre em Kelvin, vezes o ΔS, que é a variação de entropia. Então eu vou calcular este valor de ΔG. Se esse valor de ΔG der positivo, ou seja, ele for maior do que zero, aí eu teria uma reação não espontânea. Variação de energia livre positiva, processo não espontâneo. Se esse ΔG der menor do que zero, ou seja, der um valor negativo, aí eu vou ter uma reação espontânea. Por isso que para dizer se a reação é espontânea ou não, eu preciso calcular o seu ΔG. Então vamos lá, ó. Qual que é o valor de ΔH desta reação? O valor de ΔH é de menos 75 kJ. Aí veja só, eu vou escrever vezes 10 a terceira joule. Porque se você observar, o valor de entropia não está em kJ, está em joule por mol Kelvin. Então eu vou escrever o ΔH também em joule para a gente poder fazer a conta na mesma unidade, tá? Por isso que eu acrescentei esse 10 a terceira. Então o ΔH é menos 75 kJ por mol. Eu estou escrevendo menos 75 vezes 10 a terceira joules para poder ficar na mesma unidade lá da entropia quando a gente fizer a conta, tá? Aí veja só, esse menos da conta, ele vai multiplicar esse menos do valor do ΔS. Então aqui vai me trazer um valor positivo, porque a temperatura sempre vai ser positiva, já que a gente está falando de Kelvin. Então, se esse ΔS da reação é negativo, menos 131,5, então esse menos com esse menos vai virar mais. Então aqui eu vou escrever a temperatura, que é 298 Kelvin, porque 25 graus Celsius mais 273, né, que é a conversão de Celsius para Kelvin, vai dar 298 Kelvin. E aqui eu vou escrever o valor da variação de entropia, 131,5, aí veja só, joule, por isso que eu deixei lá o ΔH em joule. E aqui embaixo tem um mol, aqui embaixo tem um mol e tem o Kelvin. Porque aí esse Kelvin vai embora com este Kelvin e vai sobrar joule por mol, que aliás faltou aqui, né, joule por mol, aqui ó. Que vai ser exatamente a mesma unidade do que a gente tem aqui no ΔH. Então esse valor de ΔG, no final das contas, vai ficar de menos 75 vezes 10 a terceira joules por mol, mais, aí vamos ver quanto que vai dar essa conta aqui, ó, 298 vezes 131,5. Eu vou fazer essa primeira conta, que vai dar 39.187. Então eu vou arredondar isto aqui para 39,2 vezes 10 a terceira joules por mol, tá? Como deu 39.187, é quase 39.200, né? Aí eu estou arredondando aqui para 39,2 vezes 10 a terceira. Por que eu não vou terminar essa conta? Porque só importa para mim o sinal do ΔG, não importa o valor do ΔG. Então, quando eu observo aqui, ó, eu observo que o módulo da parte negativa, isso aqui já é matemática, tá, pessoal? Acabou a química, agora é só matemática. Então, veja só, o módulo da parte negativa, ele é maior do que o módulo da parte positiva. Então, esta continha aqui vai me dar um valor negativo. Não importa para mim, para saber se é espontâneo ou não, o valor, só importa o sinal. Então, nesta conta, o valor de ΔG vai dar um valor negativo, significando então que a minha reação nessa temperatura ela é espontânea. Então a letra A não está correta, porque a letra A está me falando que ela é não espontânea. Então a letra A não pode ser a nossa resposta, tá? Letra B. Não existe valor de temperatura para o qual a reação é espontânea. Aí para responder a letra B, para a gente saber se ela está certa ou se ela está errada,
a gente precisa fazer o quê? A gente precisa lembrar lá daquela tabelinha que relaciona o sinal do ΔG com o sinal do ΔH e o sinal do ΔS. Não sei se você vai lembrar disso. Vamos lembrar aqui rapidamente, tá? Veja só. Se a gente tiver uma reação, qual que é o melhor dos mundos, né? Qual que é o ideal? Qual que é o mais espontâneo possível para uma reação? É uma reação que seja exotérmica, que ela libere energia, ou seja, o ΔH é negativo, e que ela se desordene, que ela fique cada vez mais desordenada, ou seja, que ela aumente a entropia. Então esse é o melhor dos mundos, porque veja só, se eu tiver um ΔH negativo e um ΔS positivo, quando eu fizer essa conta aqui, ó, o ΔH vai ser negativo, certo? O ΔS vai ser positivo. Só que como eu tenho esse menos aqui, então esta conta sempre vai ser um valor negativo somado com um valor negativo, sempre. Então nestes casos aqui, ó, o ΔG vai ser negativo independente da temperatura. Então, vou colocar só assim, ó, independente de temperatura. Então, nestes casos em que a reação é exotérmica e que ela aumenta a entropia, que ela fica mais desordenada, nestes casos não existe valor de temperatura que ela seja não espontânea. Ela sempre vai ser espontânea. O ΔG sempre vai dar negativo. E aí o contrário também vale, ó. Se eu tiver uma reação que ela precisa absorver energia, ou seja, o ΔH é positivo, e além disso ela ainda fica mais ordenada, o ΔS é negativo, aí não tem valor de temperatura que o ΔG fique negativo. Ele sempre vai ficar positivo, porque dá uma olhada lá na expressão, ó. Lá na expressão agora, a gente está fazendo o contrário, né? A gente está colocando um ΔH positivo e um ΔS negativo. Aí como tem esse menos aqui, esse menos com esse menos vai ficar mais, então eu vou estar sempre somando dois valores positivos. Ou seja, este ΔG sempre vai ser positivo, independente da temperatura. Então, nesses dois casos, pessoal, não depende de qual temperatura a gente esteja falando. Nesse primeiro caso, ela sempre vai ser espontânea. Neste segundo caso, ela sempre vai ser não espontânea. Ela nunca vai ser espontânea. Perceba que esse caso que a gente está tratando aqui na questão, deixa eu até apagar um pouquinho aqui para a gente poder limpar um pouquinho aqui, né? Ó. Então, esse caso que a gente está tratando na questão não se encaixa em nenhum desses dois casos. Tá vendo? Ó? O ΔH é negativo e o ΔS é negativo. Então, é um terceiro caso. O ΔH é negativo e o ΔS é negativo. Aí, nesse caso aqui, o sinal do ΔG vai depender. Nesse caso, depende. Porque, veja só, vamos de novo lá para a expressão. Quando eu tenho um ΔH negativo, beleza, é o que a gente mais quer, né? Um ΔH negativo. Só que eu tenho um ΔS negativo também. Então, veja só, esse negativo com esse negativo vai dar um fator positivo. Então, agora eu tenho uma briga de um fator negativo, que é o ΔH, e um fator positivo, que é essa multiplicação aqui, ó, TΔS. Então, quando que o ΔG vai ficar negativo? O ΔG vai ficar negativo quando esse valor aqui, em módulo, né, for bem grandão, porque aí o negativo vai ficar com um módulo grande, e esse pedaço aqui, que é positivo, for um módulo pequeno. Porque quando eu somar um módulo negativo grande com um módulo positivo pequeno, o total, a resposta vai dar negativa. Então, essa reação aqui, que é o caso da nossa questão, ela vai ser espontânea quando a temperatura for baixa. Espontânea a baixas temperaturas. Porque se a temperatura for um valor baixo, aí esse fator positivo vai ser pequeno, que quando eu somar com esse fator negativo grande, a resposta vai dar negativa. Então, quando ele fala que não existe valor de temperatura que torne a reação espontânea, isso está errado. Existe um valor que a gente nem vai precisar calcular aqui nessa questão, né? Mas existe um valor em que você tem que, a partir desse valor para baixo, a reação se torna espontânea. O único caso que não tem como ela ser espontânea independente da temperatura é este caso aqui, tá? É o caso em que eu tenho uma reação que absorve energia e, além disso, ela ainda fica mais organizada, tá? Então, nesse caso, não tem como. Beleza?
Letra C. O valor negativo de ΔS indica que 1 mol de H+, mais 1 mol de Cl-, ambos aquosos, são menos desordenados que 1 mol de HCl gasoso separado do solvente água. Isso está correto, é exatamente isso, como eu comentei com você no início da questão. Entropia, variação de entropia negativa, significa que a final é menor do que a inicial. Ele está indo para um estado menos desordenado, ou em outras palavras, mais ordenado. E é só você pensar, as moléculas no estado gasoso, elas estão mais energéticas, elas estão mais afastadas, elas estão mais velozes. Então, realmente, elas estão mais desordenadas. Quando você coloca isso no estado aquoso, você limita o movimento dessas partículas. E, além disso, lembre-se que no estado aquoso, os íons estão solvatados, ou seja, você tem várias moléculas de água ao redor destes íons, seja do cátion, seja do ânion. Então, você limita mais ainda essa movimentação, esse espaço disponível que as partículas têm para poder se movimentar. Então, de fato, o H+ aquoso e o Cl- aquoso é mais ordenado, ou seja, menos desordenado do que o HCl estando na sua forma gasosa, tá? A letra D vai falar que a reação possui seus produtos mais entálpicos que os reagentes. Isso está errado, né? É exatamente o contrário. Por ser uma reação exotérmica, os produtos são menos entálpicos que os reagentes. Numa reação exotérmica, a gente tem que a entalpia dos produtos, que é o final, né, é menor do que a dos reagentes, que é o inicial. Por isso que quando a gente faz o ΔH, a gente encontra um valor negativo. É assim que a gente tem uma reação exotérmica. O que a letra D está descrevendo para a gente é uma reação endotérmica. Os produtos mais entálpicos que os reagentes, ou seja, ela absorveu energia para sair dos reagentes e chegar nos produtos. Certinho? Questão de número 18. Aí tá aí, ó, gabarito letra C, né? Questão de número 18. A hemoglobina é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio do pulmão para os tecidos do corpo. O ferro é um mineral fundamental para a sua formação. O ferro é o responsável pela captação do oxigênio, pois liga-se a ele com facilidade. A ligação do oxigênio ao ferro provoca uma mudança eletrônica no átomo, transformando-o em um cátion divalente. Ou seja, o que é um cátion divalente? Se é cátion, significa que ele perdeu elétrons, e se é divalente, é porque ele perdeu 2. Ou seja, ele saiu do estado de ferro 0 e foi para o estado de ferro 2+. Isso aqui é um cátion divalente, tá? É um cátion porque tem carga positiva e é divalente porque a carga é 2+, tá? Assinale a opção que contenha corretamente a distribuição eletrônica do ferro na hemoglobina. Então, em outras palavras, o que ele está perguntando? Qual é a distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, para o ferro 2+, o ferro sem 2 elétrons. Então, como é que a gente tem que fazer essa distribuição eletrônica? Primeira coisa, a gente tem que ir lá na tabela periódica que tem na nossa prova e descobrir qual é o número atômico do ferro, já que ele não nos trouxe aqui na questão. Aí, se você for lá na tabela, você vai descobrir que o número atômico do ferro é igual a 26. Ou seja, significa que quando o ferro está no seu estado neutro, está com sua carga 0, eu tenho 26 elétrons para distribuir no diagrama de Linus-Pauling. Aí eu também vou precisar lembrar como que constrói o diagrama, já que na prova a gente não tem o diagrama pronto, né? Então, se ele cobrar isto, a gente precisa saber desenhar o diagrama. Então, vamos lá, ó. O diagrama ele é formado por 7 linhas, sendo que a linha 2, que é a camada 2, ela tem 2 subníveis, que é o 2S e o 2P. A 1S é a única que é sozinha, tá? É a única que só tem o subnível S. Aí a camada 2, ela é espelhada com a camada 7. Então, a linha 7 do diagrama é parecida com a linha 2. Eles têm 2 subníveis, o S e o P. A camada 3, ela tem 3 subníveis, o 3S, o 3P e o 3D, igualzinho à camada 6. A camada 6 também é espelhada em relação à camada 3. Ambas possuem 3 subníveis.
Já a camada 4 tem 4 subníveis, ela vai até o subnível F. E a camada 5, ela é espelhada com a camada 4. Beleza? E aí, para a gente finalizar, a gente não pode esquecer que a gente tem as setas que vão trazer para a gente a ordem crescente de nível de energia, que é o que a gente precisa, né? Então, sempre seguindo a ordem das setas. Então, nesse caso aqui, ó, antes de passar para o subnível 3D, primeiro eu preciso passar no subnível 4S. É isso que as setinhas mostram para a gente, né? E a gente não pode esquecer na hora de montar o diagrama de Linus Pauling. Beleza? A gente não vai chegar até lá embaixo, né? Porque a gente só tem 26 elétrons para distribuir. Mas vamos lá. Então, olha só. Vamos distribuir 26 elétrons do ferro. Professor, mas não é ferro 2+, que ele está perguntando para a gente? Eu não teria que distribuir 24 elétrons, já que é os 26 do ferro na sua forma 0 e menos 2 que ele perdeu? Calma, tá? Calma. O primeiro passo que a gente faz quando vai fazer distribuição eletrônica de cátions é primeiro fazer a distribuição eletrônica do átomo quando ele está no seu estado fundamental, quando ele está na sua carga 0, tá? Porque aí a gente vai definir de qual camada que a gente vai tirar esses 2 elétrons. Então cuidado, não vai pegando e já distribuindo 24 elétrons de uma vez, não. Primeiro você distribui os elétrons do ferro quando ele está na sua forma neutra, tá? Então vamos lá, são 26 elétrons, eu vou deixar 2 aqui no subnível 1s, aí dos 26 eu já deixei 2, então faltam 24. Dos 24 eu vou deixar 2 aqui no subnível S da camada 2, então vão faltar 22. Dos 22 eu vou deixar 6 aqui no subnível P, 22 menos 6 faltam 16. Depois 2 aqui no subnível 3S, então vão faltar 14. Depois eu venho aqui para o subnível P da camada 6, da camada 3, desculpa. Dos 14 eu deixo 6 e sobram 8. Aqui é que entra a importância da seta. Ó, se a gente não usa a seta, a gente coça a mão para colocar 3D8 aqui. Ó. Já que o subnível D cabe em 10 elétrons, então coça a mão para a gente colocar os 8 elétrons aqui todos de uma vez. Mas a gente não pode esquecer a ordem das setas. Antes da gente preencher o subnível D, a gente precisa passar pelo subnível 4S. Então, desses 8, eu vou deixar 2 aqui no subnível 4S, aí vão faltar 6, aí sim eu venho para cá, para o subnível 3D, e aí eu termino a minha distribuição eletrônica, tá? Aí qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Como a gente quer retirar 2 elétrons deste átomo de ferro, para a gente poder fazer a nossa distribuição eletrônica do cátion divalente, como a gente tem que fazer isso? A gente não vai tirar esses 2 elétrons aqui do subnível mais energético, do subnível 3D6. Não, não. A gente tira os elétrons da camada de valência, que neste caso é a camada 4. É a última camada que tem elétrons. Então, na distribuição eletrônica do ferro 2+, não vai constar esses 2 elétrons aqui. Então, a distribuição eletrônica correta é, para o ferro 2+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e aí 3d6. De forma que a resposta correta é a letra B de bola. Não é isso? Ó. Nosso gabarito está aí. Gabarito, letra B de bola. Tá? Então, muita atenção quando você for fazer distribuição eletrônica de cátions. Tá? Você não vai, primeiro, colocar logo a quantidade de elétrons que você tem que distribuir. Ah, são 26, ele perde 2, então vou distribuir 24 elétrons. Não, porque senão você vai acabar errando. E segundo, quando você distribuir certinho lá do átomo neutro, quando você for tirar os elétrons, você vai começar tirando da camada de valência. Como eu vou tirar 2 elétrons, eu vou tirar exatamente esses 2 aqui do subnível 4S. Tá bom? Então, a resposta correta, letra B. Questão de número 19. Sendo o potencial padrão da semicélula prata mais prata 0 de mais 0,80 volts e o da semicélula ferro 2, ferro 0 menos 0,44 volts, pode-se concluir que numa pilha formada pelo sistema padrão prata e ferro, a diferença de potencial é D. Então veja só, aqui a gente tem uma questão clássica de pilhas, né? Em que a gente tem aqui ó, uma forma de apresentar o potencial de redução.
Ao invés de apresentar lá a reação, prata mais elétron, gerando prata zero, e aqui na frente eu colocar o potencial, né, de mais 0,80 volts, ao invés de apresentar desta forma, ele trouxe a representação IUPAC para a pilha. Então aqui o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que a prata mais está indo para a prata zero. Então aqui de fato é o potencial de redução, de mais 0,80. Aqui eu estou mostrando que o ferro 2+, está indo para ferro zero. Ou seja, isso também é um potencial de redução, só que negativo, de menos 0,44. Então, como aqui eu tenho um potencial de redução positivo, é aqui que vai ocorrer a redução na minha pilha, no eletrodo de prata. E como aqui eu tenho um potencial de redução negativo, ou seja, o menor deles, então é aqui que vai ocorrer a minha oxidação. Onde tem maior potencial de redução é onde ocorre a redução. Onde tem menor potencial de redução é onde ocorre a oxidação. E aí o que vale para qualquer um dos dois dispositivos? Seja pilha, seja eletrólise. Vale o seguinte: a redução sempre vai acontecer no cátodo. Não importa se eu estou falando de pilha ou se eu estou falando de eletrólise, a redução sempre ocorre no cátodo. Não importa se eu estou falando de pilha ou se eu estou falando de eletrólise, a oxidação sempre vai acontecer no ânodo. Não importa, volto a repetir, se eu estou falando de pilha ou se eu estou falando de eletrólise. O que vai mudar da pilha para a eletrólise são os polos, o sinal dos polos. Aqui na pilha, como eu estou falando de pilha, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Lá na eletrólise, estes sinais vão se inverter. O cátodo lá na eletrólise é o polo negativo e o ânodo lá na eletrólise é o polo positivo. Mas isso aqui não inverte, pessoal. O cátodo sempre é o polo onde ocorre redução e o ânodo sempre é o polo onde ocorre oxidação. Então, a gente já sabe que a oxidação vai acontecer no eletrodo de ferro. Então já não pode ser resposta nem a letra C, nem a letra D, porque aqui ele está falando que vai ocorrer oxidação no eletrodo de prata. Não, no eletrodo de prata vai acontecer a redução, tá? Então eu já cortei a letra C e a letra D, agora eu só preciso calcular o valor do potencial desta pilha, a diferença de potencial gerada. Aí como que a gente faz para calcular a DDP da pilha? A gente pega o maior potencial de redução, que neste caso é o da prata, é o potencial de quem reduz, que é de mais 0,80 volts, e a gente subtrai do menor potencial, o potencial de quem oxida, que neste caso é o do ferro, que é de menos 0,44 volts. Ou como muita gente fala, né? Pega o do maior, repete. Pega o do maior, inverte. A gente soma que vai aparecer a DDP. Então, neste caso, a DDP global desta pilha é positiva, como já era de se esperar, já que a pilha é um processo espontâneo, e é positiva em mais 1,24 volts, de forma que a nossa resposta correta é a letra B. A variação de potencial é de 1,24 volts positivo, e nesse caso ocorre oxidação no eletrodo de ferro, que é aquele que tem menor potencial de redução, gabarito letra B, como a gente já tinha comentado, certinho? Vamos lá para a questão de número 20. O potássio 40 é um dos principais isótopos radioativos do corpo humano e seu decaimento pode formar cálcio 40, com a emissão de energia e de uma partícula radioativa. Pessoal, veja só, se a gente não teve mudança de massa, né, a gente tem potássio 40 gerando cálcio 40, não tivemos mudança de massa. Então nós já temos um indicativo muito forte de qual partícula é essa que foi emitida. Para a gente ter certeza, a gente só precisa ir lá na tabela e olhar quais são os números atômicos destes átomos. Quando a gente for lá na tabela, a gente vai ver que o potássio tem número atômico 19 e o cálcio tem número atômico 20. Ou seja, eu gerei um novo núcleo com a mesma massa, 40-40, só que com um próton a mais. Então, neste caso, o que houve
foi a emissão de uma partícula beta, que é menos 1, 0, né? Ó. Que aí quando eu faço aqui, ó, 20 menos 1 dá 19. Quando eu faço 40 mais 0 dá 40. Então, de fato, foi emitida uma partícula beta. Então, não pode ser a letra B a resposta, porque ele fala que no decaimento a partícula emitida é um nêutron. Não, é uma partícula beta. A letra A fala que beta é carregada negativamente. Até aqui tudo bem. E ao serem emitidas, não alteram a massa do isótopo. É exatamente isso, né? A letra A é a correta, que é exatamente o que a gente está observando aqui. O número atômico de um radionuclídeo emissor de beta diminui em uma unidade. Errado, né? Ele aumenta de uma unidade. Foi o que aconteceu aqui, ó. O número atômico saiu de 19 para 20 no caso da emissão de partícula beta pelo núcleo de potássio 40, tá? E a letra D fala assim, ó, a taxa de decaimento de um radionuclídeo, assim como a reação química, é afetada pela temperatura e pela pressão. Errado, guarda isso, tá, pessoal? Temperatura e pressão afetam reação química, tá? Esses aqui são fatores que interferem na reação química. Na emissão radioativa, nos processos radioativos, temperatura e pressão não influenciam. A taxa de decaimento de um radionuclídeo, ou seja, o quanto de partículas que ele emite por unidade de tempo, hora, minuto, segundo, enfim, essa taxa depende apenas do núcleo que está emitindo. Ele está associado somente a quão estável, ou mais ou menos, na verdade, né? Mais instável ou menos instável esse núcleo é. É o único fator que interfere na emissão de partículas. Porque quando a gente fala de meia-vida, o tempo que demora para a massa radioativa decair pela metade, a gente não fala da influência da temperatura, da pressão, não. Quem depende exclusivamente é da forma como esse núcleo está organizado e o quanto de energia que está ali armazenada, né? O quanto de energia que está ali presa, causando instabilidade nesse núcleo, por isso que o nosso gabarito está aí, ó, é a letra A. Beleza? 21. Uma mistura gasosa contém nitrogênio e hélio, exercendo pressão total de 10 atm sob condições ideais. Então temos uma mistura de gases, né? Essa mistura ocupa um volume de 26,4 litros quando submetida a temperatura de 27 graus Celsius. Pessoal, quando eu vejo temperatura em Celsius, para mim já é automático, tá? Automaticamente eu já converto para Kelvin. Porque quando a gente for fazer conta, a gente precisa que a temperatura esteja em Kelvin, tá? Sabendo-se que a massa de N2 é 4 vezes maior que a massa de hélio, a pressão parcial do hélio nessas condições em atm teria um valor mais próximo de. Então vamos lá. Ele deu para a gente uma mistura que está sendo formada por dois tipos de gases. Como a gente vai assumir um comportamento ideal para essa mistura, então para calcular pressão, volume, número de mols, não importa para a gente de qual gás a gente esteja falando, porque como a gente está assumindo um comportamento ideal, a mistura gasosa vai se comportar exatamente igual como se fosse de um único gás. Então o que eu vou fazer primeiro? Já que eu tenho a pressão, já que eu tenho o volume, já que eu tenho a temperatura, e claro, eu tenho o valor da constante, né, porque esse valor ele é dado, como eu tenho todas essas informações, o que eu consigo calcular com isso? Se eu aplicar a equação de Clapeyron, a equação de estado dos gases ideais, a informação que está me faltando é exatamente o número de mols. É o que eu vou conseguir achar aplicando a equação de Clapeyron. Então, quando eu substituo esses valores, ó, 10 atm de pressão em um volume de 26,4 litros, o número de mols é o que eu quero descobrir. Então, o que eu vou achar aqui? Que número de mols é esse que eu vou encontrar? Esse número de mols que eu vou encontrar é o número de mols total da mistura. É o número de mols de N2 somado com o número de mols de hélio. Eu não estou olhando ainda separadamente, porque eu não estou falando ainda da pressão parcial dos gases. Eu estou falando ainda, perceba que eu estou enfatizando, né? Eu estou falando ainda da pressão total da mistura. Por isso que eu estou usando 10 atm. Então, se eu estou usando a pressão total, eu vou encontrar o número de mols total, tá? Aí o R é de 0,082 atm vezes litro, mol vezes Kelvin, e a temperatura é de 300 Kelvin.
Aí vai dar certinho, né? Ó, porque ATM vezes litro vai embora com ATM vezes litro, Kelvin vai embora com Kelvin, e aí a unidade que vai sobrar é mol. E é super coerente, né? Já que eu estou procurando o número de mols, é coerente que a unidade que sobre seja o número de mols. Aí quando eu fizer esta conta, 26,4 vezes 10 vai dar 264. Aí o mol estava aqui embaixo, né? Ele vai passar para cima, multiplicando, 264 mol, dividido por esse valor que vai ficar aqui embaixo, 0,082 vezes 300, que vai dar 24,6 mol. Aí quando eu fizer esta conta, 264 divididos por 24,6, isso vai me dar 10,73 mol. Já disse e volto a insistir. O que é esta quantidade que eu estou encontrando? É o número de mols total da mistura. Então é a soma do número de mols de hélio, vou colocar aqui, ó, N2, né, que está aparecendo primeiro aí, ó. Número de mols de N2 mais o número de mols de hélio. É isso que eu estou encontrando fazendo esta primeira conta. Esta é a primeira equação que eu vou ter para poder achar o que ele quer. Não terminei a questão ainda, só achei o número de mols total. Agora ele me trouxe uma outra informação. Sabendo-se que a massa de N2 é 4 vezes maior que a massa de hélio, a pressão parcial do hélio teria um valor mais aproximado de. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso encontrar qual que é a fração molar de hélio. Porque quando eu tiver a fração molar de hélio, só lembrando, ó, o que é a fração molar de hélio? É o número de mols de hélio dividido pelo número de mols total. Ou seja, dividido pela soma, né? Que a gente já sabe, né? Que é 10,73. Então, isso é a fração molar de hélio. E por que eu preciso dessa informação? Porque eu tenho a lei de Dalton das pressões parciais. Eu tenho que a pressão parcial de um gás na mistura, nesse caso de hélio, é a sua fração molar, que é o que eu estou atrás, número de mols de hélio divididos por 10,73. Aí fração molar não tem unidade, né? Porque é mol em cima, mol embaixo, não tem unidade. Vezes a pressão total, que eu sei quanto que é 10 atm. Então, o que eu preciso para achar a pressão parcial de hélio, no fim das contas, é o número de mol de hélio. Para achar o número de mol de hélio, o que eu vou ter que usar? Vou ter que usar essa informação que ele me deu, que a massa de N2 que está presente na mistura é 4 vezes maior que a massa de hélio. Para isso, eu vou precisar usar a massa molar. A massa molar do N2 é de 28 gramas por mol. Ah, já deu pra gente, né? Tá aqui, ó. Massa molar de N2 é 28 gramas por mol. E a massa molar de hélio é de 4 gramas por mol, né? Então, como é que eu faço para transformar número de mols em massa? Para transformar número de mols em massa, a gente tem aquela formulazinha, né? Ó, número de mols é a massa sobre massa molar. Então, quem vai ser a massa de hélio? A massa de hélio vai ser o número de mols de hélio vezes a massa molar do hélio. A massa molar do hélio é 4. Então, eu vou jogar nessa equação aqui, ó. O número de mols de hélio é 4 vezes 4, porque é a massa, né? É 4 vezes o número de mols de hélio. Essa é a massa de hélio, certo? E a massa do nitrogênio é 4 vezes a massa do hélio. Então, este valor aqui vezes 4 vai dar a massa do nitrogênio. E qual que é a massa do nitrogênio? O número de mols de nitrogênio vezes a massa molar do nitrogênio, que é de 28. Pronto, já tem uma outra equação aqui, ó. Posso simplificar esse 28 com esse 4, aqui vai dar 7. Então, ó, eu sei que o número de mols de nitrogênio é igual a 4 vezes o número de mols de hélio, aqui já é matemática, né? Divididos por 7, porque 7 vai passar dividindo. Porque aí eu consigo substituir essa equação nessa daqui, percebe? Ó? Eu já sei que o número de mols de nitrogênio é 4/7 do número de mols de hélio. Então, onde tem número de mols de nitrogênio aqui, eu vou substituir por 4 sobre 7. Deixa eu botar mais para cá, porque senão vai acabar atrapalhando ali. Ó. Fazer o seguinte, eu vou
Vou pegar um pedacinho aqui, ó, desse cantinho aqui, pra gente poder fazer essa conta, tá? Vou até trocar a cor aqui para você não confundir. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir essa equação aqui. Então, Q é o número de mols de N2, é 4/7 do número de mols de hélio. Quatro sétimos do número de mols de hélio. Aí, isso mais o número de mols de hélio, ainda assim vai ficar apertado, né, pessoal? Deixa eu conseguir apertar um pouquinho aqui, ó. Eu vou colocar esse número de mol de hélio como sendo x, tá? Para poder ganhar espaço aqui, ó. Então, 4/7 de x, que é o número de mols de hélio, mais o número de mols de hélios, que é x, isso é igual a 10,73. Certo? Aí esse 7 vai ficar o quê? 4x mais 7x é igual a 7 vezes 10,73. 7 vezes 10,73 vai dar 75. Aliás, eu nem vou fazer essa conta não, porque depois eu vou multiplicar por 10,73, né? Então vai ficar só 7 vezes 10,73. 7 vezes 10,73. Então quem que é o número de mols de hélio? 7 sobre 11, né? Aqui vai dar 11x vezes 10,73. Então o que eu estou achando aqui é somente o número de mols de hélio, que é o que eu vou jogar aqui, ó, para poder achar a pressão parcial. Então qual que vai ser a pressão parcial de hélio? O número de mols de hélio, 7 sobre 11 vezes 10,73. Tá vendo por que eu não fiz a conta? Ó? Porque eu vou ter que dividir de novo por 10,73. Então isso aqui vai embora. E vai ser isso vezes 10 atm, que é a pressão total. Aí isso aqui vai embora. Aí vai ficar 7 vezes 10, que é 70, divididos por 11. Aí vai dar 6,36 atm. Tá aí, ó. A pressão parcial de hélio vai dar 6,36 atm, que é aproximadamente 6,4. Por isso que o nosso gabarito é a letra C, tá? Então, pelo PVNRT, eu descobri o número de mols total da mistura, que é a soma dos dois, né? É a soma dos mols de nitrogênio e o número de mols de hélio. E pela informação que ele me deu, que o número de mols do... Aliás, a massa, né? A massa de N2 é 4 vezes maior que a massa de hélio. Aí eu usei isso para achar a segunda equação, né? Então foi nada mais foi do que um sistema de equações com duas incógnitas, né? Aí eu substituí, achei o número de mols de hélio. Tendo o número de mols de hélio, eu divido pelo número de mols total, que isso vai ser a fração molar do hélio, e eu multiplico pela pressão total. Isso vai ser a pressão parcial. Beleza? Então, vamos em frente. Questão de número 20... Oxi, pulou para 25? Não, rolou algum errinho aqui. Vamos lá. Questão 22. 22, depois já para 25. Vamos lá. A respeito de calor e energia, assinale a opção correta. Letra A. Conforme a primeira lei da termodinâmica, em um sistema isolado, a energia total varia em função da temperatura. Errado, né, pessoal? Se o sistema é isolado, a energia não varia, né? Muito menos em função da temperatura. Então está errado. Sistema isolado, a energia total é constante, né? Não tem essa variação em função da temperatura, tá? Energia total é constante. B. Um material isolante térmico, como o isopor, e um material plástico maleável requerem a mesma quantidade de calor para serem aquecidos ou resfriados à mesma temperatura. Isso está errado, né? Ele está trazendo para a gente o conceito de calor específico. É a quantidade de calor que eu preciso para... No caso do calor específico é para aumentar 1 grau Celsius, né? Mas se a gente vai colocar aí a mesma temperatura, a gente vai ter múltiplos, né, do calor específico. Então ele está falando para mim que duas coisas diferentes podem ter o mesmo calor específico. Não, o calor específico é uma propriedade específica da substância do material, tá? Letra C.
A energia interna de um sistema pode ser composta de diferentes fontes, como energias química, eletrônica, nuclear e cinética. É exatamente isso, né? A energia interna do sistema é essas somas de todas as possíveis energias que possam conter naquele sistema. E ele fala na letra D que um sistema fechado não permite a saída nem a entrada de matéria ou energia, ao passo que um sistema isolado permite a passagem de energia, mas não a de matéria. Ele inverteu os conceitos, né? Quem não permite saída nem entrada de matéria ou de energia é o sistema isolado. E o sistema fechado é aquele que permite passagem de energia, mas não permite passagem de matéria, tá? Então a letra D também está errada, o gabarito é a letra C. No caso, o sistema aberto é aquele que permite a entrada e saída tanto de massa, tanto de matéria, quanto de energia, tá? Então essas são as diferenças entre os sistemas aberto, fechado e isolado. 23, tá aí o gabarito letra C. 23. A ligação metálica é um tipo de ligação química não direcional e muito forte, devido à compactação da estrutura sólida dos metais. A teoria do mar de elétrons, proposta por Paul Drude, foi a primeira a descrever a ligação metálica. As propriedades dos metais, como a condutividade elétrica e térmica, a maleabilidade, a ductibilidade, os altos pontos de fusão e ebulição e a resistência à atração, são resultado desse tipo de ligação, que, de acordo com a teoria citada, caracteriza-se pela presença de elétrons, letra A, né, deslocalizados, compartilhado entre os átomos da estrutura cristalina, tá? Então atenção com isso. Quando a gente fala de teoria da nuvem de elétrons, quando a gente tem os elétrons andando por essa estrutura dos metais, né, formada por cátions e elétrons, uma alternativa que a gente tem para falar sobre isso é chamar de elétrons deslocalizados. Eles não ficam num certo lugar da estrutura. Eles ficam, entre aspas, passeando aqui, né, pela estrutura. É daí que vem, por exemplo, a explicação para a grande condutividade elétrica que os metais possuem. É diferente de uma ligação covalente. Quando eu pego lá uma ligação covalente entre o hidrogênio, por exemplo, e um átomo de cloro, que tem 7 elétrons na última camada, né? Quando eu pego esta ligação covalente aqui, nesse caso, os elétrons não estão deslocalizados, eles estão localizados. Eles estão exatamente aqui entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Esses elétrons eles não ficam passeando pela estrutura da molécula, eles ficam localizados. E ainda, eles ficam direcionais. Eles estão nessa direção aqui, ó, entre os núcleos de hidrogênio e de cloro, por exemplo. Diferentemente dos elétrons da ligação metálica, que estão deslocalizados. Quando ele fala na letra B, transferidos entre cátions e ânions, ele está falando da ligação iônica, né? É lá que forma-se cátions e ânions. Aqui na ligação metálica a gente tem cátions e elétrons, localizados, compartilhados entre os átomos da estrutura cristalina. Aí estamos falando da ligação covalente, né? Não necessariamente estrutura cristalina que a ligação covalente gera, tá? Mas essa parte especificamente, localizados, compartilhados entre os átomos, estamos falando da ligação covalente. Excitados na camada de valência dos átomos da estrutura cristalina, né? Aí a gente pode ter qualquer tipo de átomo tendo seus elétrons excitados. Não tem ligação direta necessariamente com o tipo de ligação que esses átomos estão fazendo, tá? Por isso o nosso gabarito é a letra A, beleza? 24. Com relação às indústrias petroquímicas, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. 1. A cadeia de produção no setor petroquímico é dividida em indústrias de primeira, segunda e terceiras gerações. Eu vou ler as 4 afirmativas, pessoal. E aí eu trouxe pra gente aqui uma revisãozinha bem rápida, tá? Uma lembrança do que são essas cadeias de produção do setor petroquímico. E aí a gente volta para poder julgar as afirmativas, tá? Os petroquímicos produzidos pelos produtores de segunda geração incluem as olefinas, eteno, propeno e butadieno, e os aromáticos, benzeno, tolueno e xileno. 3. Os produtores de terceira geração, denominados transformadores, fracionam ou craqueiam a nafta ou gás natural. 4. As matérias-primas utilizadas na indústria petroquímica são o carvão, o petróleo, o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP,
e o gás natural, que é o GNV, né? Então, vamos dar uma revisada bem rápida nessas gerações e aí a gente volta para poder marcar essas afirmativas, tá? Então, veja só, a cadeia de produção do setor petroquímico ela é dividida em indústrias de primeira, segunda e terceira gerações. A primeira geração, pessoal, é a matéria-prima, é aquela que foi lá extraída de fato, foi lá tirada do poço de petróleo, lá debaixo da terra, debaixo do oceano. Então, essa matéria-prima é que vai passar por um processo chamado de craqueamento. Craqueamento é a quebra. Então você vai transformar moléculas maiores em moléculas menores. É como se você fosse gerar, como a gente chama aqui, os tijolinhos. São as bases que você vai juntar depois para poder gerar coisas maiores. Então a primeira geração é aquela em que a matéria-prima é craqueada e é gerada esses tijolos, que são os menores, como é o caso das olefinas. Eteno, que só tem 2 carbonos, propeno, que tem 3 carbonos, butadieno, que tem 4 carbonos, e até mesmo os aromáticos, benzeno, tolueno, xileno. Aí, essas moléculas pequenas que foram geradas na primeira geração é que vão ser matéria base para poderem ser polimerizadas. Elas são monômeros, que são utilizadas como base para as reações de polimerização. Aí isso vão gerar as resinas, né? Então vão ser os materiais que vão ser utilizados como base para, de fato, produzirem os materiais de consumo, né? Então é como se você tivesse ali as matérias básicas, as moléculas pequenas, que vão ser polimerizadas na segunda geração para gerar as resinas, polietileno, policloreto de vinila, que é o PVC, polipropileno, elastômeros, fibras, e aí com este material polimérico é que você vai, de fato, produzir em coisa que você vai vender no mercado. Então, quando você vai gerar, por exemplo, material automobilístico, construção civil, bens de consumo, quando você vai fazer, por exemplo, um cano de PVC. Então, o cano de PVC é o que vai ser comercializado, é o que vai ser comprado lá na outra ponta. Então, ele é o material de terceira geração, que foi feito com base no PVC, que é o polímero, é a resina, que foi gerado na segunda geração, a partir dos seus monômeros, nesse caso o eteno, que foi construído lá na primeira geração. Percebe? Então essa é a cadeia que a gente tem de produção no setor petroquímico. Extrai o petróleo, vai gerar por meio do craqueamento os tijolinhos, vamos chamar assim, que são os materiais base, as moléculas pequenas, que na segunda geração vão passar por processos de polimerização para gerar as resinas termoplásticas, que é elas que vão ser a base para produzir os produtos que vão ser vendidos finalmente, que são os de terceira geração, tá bom? Então, se você não lembrava, é assim que funciona. Vamos ver então como é que ficam as afirmativas? Primeiro, a cadeia de produção do setor petroquímico é dividida em indústrias de primeira, segunda e terceira gerações. É isso mesmo, né? Então a primeira afirmativa é verdadeira. 2. Os petroquímicos produzidos pelos produtores de segunda geração incluem as olefinas e os aromáticos. Errado, né? Neste caso aqui nós estamos falando de primeira geração. É eles que vão ser os tijolos que vão construir os polímeros lá na segunda geração, para que aí você tenha, de fato, a fabricação de materiais que sejam comercializados. 3. Os produtores de terceira geração, denominados transformadores, fracionam ou craqueiam a nafta ou gás natural. Errado, né? Esses aqui são os de primeira geração. É o craqueamento desses aqui, da nafta e do gás natural, que vão gerar os de primeira geração. E o 4, as principais matérias-primas utilizadas na indústria petroquímica são o carvão, o petróleo, o gás liquefeito de petróleo e o gás natural. É exatamente isso que a gente tem. Então, neste caso, a sequência correta é VFF-V, resposta correta, letra A. Beleza? E por fim, questão de número 25, a gente tem o seguinte: a reação do permanganato de potássio com glicerina é usada para a demonstração de reação exotérmica e sua equação está representada a seguir. O agente oxidante e a variação do número de oxidação do elemento manganês nessa reação são respectivamente. Para a gente poder saber a variação do número de oxidação do elemento químico manganês, a gente tem que calcular o NOx. Vamos calcular o NOx do manganês nessa substância que está no reagente, que é o permanganato de potássio, né, o KMnO4, e vamos calcular qual que é o NOx do manganês aqui nos produtos, nessa substância aqui, ó, no Mn2O3, é o trióxido de dimanganês.
Como é que eu faço então para calcular o NOx do manganês no permanganato de potássio? Bom, neste caso aqui, ó, o manganês é o elemento central, é ele que eu não sei o NOx. Eu sei o NOx, por exemplo, do potássio. Já que ele é um metal alcalino, quando ele está numa substância composta, ele tem NOx fixo mais 1. O oxigênio, quando está numa substância composta e se liga com elementos menos eletronegativos do que ele, que é este caso, né, são dois metais, potássio e manganês, ele tem NOx fixo menos 2. Então, para eu descobrir o NOx do manganês, que eu vou chamar de X, eu tenho que fazer de forma de que quando eu some todos os NOx, a soma dê 0. Então, nesse caso, ó, eu tenho mais 1 do potássio, eu tenho mais X do manganês, já que eu só tenho um manganês, né? E eu tenho menos 8 do oxigênio, já que cada oxigênio é menos 2 e eu tenho 4 oxigênios. Então, esta soma vai dar 0. Quando eu faço esta soma, eu sei que o valor do NOx do manganês nessa substância é igual a mais 7. NOx alto, né? Agora, quando eu venho para a substância Mn2O3, eu só tenho esses dois elementos. O NOx do oxigênio continua sendo menos 2, já que ele é o mais eletronegativo. E aí, de novo, vou chamar o NOx do manganês, vou chamar de Y, né, para não chamar igual. Vou chamar de Y para descobrir quanto que é o NOx do manganês. Como eu tenho 2 manganês, então vai ser 2 vezes X. E no caso do oxigênio é menos 6, porque eu tenho menos 2 de cada oxigênio, só que são 3, né? E esta soma tem que dar 0. Quando eu faço isso, eu tenho que X vale mais 3. Então perceba, pessoal, que o manganês, neste caso, ele está diminuindo o seu NOx, né? O delta aqui foi de 4, né? Eu já respondo uma das perguntas, que ele quer saber qual que foi a variação do NOx. Então eu já sei que a letra A e a letra D não são respostas, né? Que a variação do NOx foi de 4. Então a variação foi em 4 unidades e eu tenho uma diminuição do NOx do manganês. Então, se eu tenho uma diminuição do NOx do manganês, significa que o manganês passou por um processo de redução. O manganês está diminuindo o seu NOx, então ele está reduzindo. E aí veja só, quem reduz é aquele que causa a oxidação no outro. Então, quem reduz é o meu agente oxidante. Lembra disso, tá? Quem reduz causa a oxidação do outro. Então, quem reduz é o agente oxidante. Consequentemente, a outra espécie é a espécie que vai estar oxidando, nesse caso aqui é um álcool, né? E quem causa quem está oxidando causa a redução do outro. Então, quem oxida é o agente redutor, tá? Então, nesse caso, a resposta correta é a letra C. A variação do NOx foi em 4 unidades e, de fato, o permanganato de potássio, que é o KMnO4, é o meu agente oxidante. Por que ele é o agente oxidante? Porque ele está passando por um processo de redução, já que ele está diminuindo o seu NOx. E ao passar por um processo de redução, ele causa a oxidação da outra substância. Então, nesse caso, quem reduz é o agente oxidante. Certinho? Espero que tenha ficado claro aí a resolução dessas 25, dessas 10 questões, né? Da questão 16 até a questão 25.